Paulo, hum, tu esta semana É verdade, escolheste os melhores 11 de sempre, é verdade. quer o melhor 11 que, de jogadores de classe mundial, os melhores para ti, os melhores jogadores e os jogadores que mais te marcaram de todo o futebol mundial, e É verdade, também o melhor 11 com quem jogaste. Vamos começar pelo melhor é 11 verdade, com quem jogaste, os teus colegas. é verdade. Fui para já agradecer ao Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, que me fez o convite para eu participar numa rúbrica que eles têm, que é exatamente isto, que é o melhor 11 da minha carreira contra o melhor 11 que eu vi. Que eu vi não, que eu acho que é o melhor. E eu fiz as minhas escolhas. Digo já que foi muito mais difícil escolher o 11 da carreira, porque eu joguei em 28 clubes, portanto tive mais de 500 colegas e muitos deles grandes jogadores, e foi muito difícil escolher 11 do meio de 500. Muito mais fácil foi escolher o 11 mundial. Portanto, começando pelo 11 da minha carreira, na baliza escolhi o Marco Tábuas, foi Marco um guarda-redes Tábuas. foi um guarda-redes que jogou comigo, mais conhecido pelo Tubarão, que era o apelido dele, o Tubarão. É um dos jogadores mais engraçados que eu conheci na minha carreira. É um amigo pessoal, um amigo de casa, de família. Tenho um enorme orgulho de ser amigo dele. Um grande guarda-redes, era um grande guarda-redes, jogou Sem 15 anos dúvida. no Vitória, 15 anos no Vitória de Setúbal, 15, fez uma vida inteira no Vitória de Setúbal, portanto foi a minha escolha para guarda-redes. Depois da lateral direito, um jogador que os portistas conhecem por razões mais lamentáveis, que é o Lyon, que está envolvido, e por acaso ontem falei com ele, falei com ele ontem, e por curiosidade perguntei-lhe sobre aquele caso em que lhe envolveram, e, Exatamente. lamentavelmente ele confirmou-me que realmente é verdade que foi Foi abordado para aquele aliciado. foi abordado para aquele senhor, ele e o Cássio, para aquele César Boaventura, que é um parasita do futebol. Aliás, ele disse-me, Catarina, se eu apanhar na rua, se estiver com o carro, atropelo. Foi o que ele disse. E fizeste, desde a primeira hora que ele abordou os jogadores, ele denunciou logo à polícia, e a polícia foi para cima como nós, é um caso que toda a gente conhece, portanto, é só para esclarecer isso. O Lyon foi o meu lateral direito, foi meu colega no Torrense, grande jogador, humilde, simples, um jogador que via-se que queria ser jogador de futebol, e infelizmente chegou a um patamar bem alto, porque merece, porque é um grande jogador. Central, escolhi o Ricardo Carvalho, acho que dispensa apresentações. O meu menino do Vitória de Setúbal, que raramente abria a boca, teve a infelicidade de calhar ao meu lado no balneário, e que eu atazanava-lhe a cabeça todos os dias, e que ele já não podia ouvir, porque eu tentava brincar muitas vezes com ele, porque ele era muito fechado, sempre foi muito calado, e ele muito envergonhado, e eu puxava por ele, e sabia também que ele ia se tornar aquilo que foi um dos melhores centrais do mundo. O Ricardo Carvalho, que já referiu em recentes entrevistas que o ponta de lança mais difícil de marcar que ele enfrentou na carreira havia sido Paulo Catarino, Catagol. Exatamente. Nos treinos dava-lhe água para a barba. O outro central que escolhi, o Isaías, grande central do Boa Vista, foi meu colega no Lessa, infelizmente já falecido num acidente no Brasil. Um grande homem, grande jogador, fantástico capitão. Adorei ser colega do Isaías. Tinha muita moral na cidade do Porto, em todo lado que nós íamos sair, muitas vezes saímos à noite para seguir aos jogos. Era um jogador que era adorado no Porto. E muitas saudades deixa o Isaías, grande central. Lateral esquerdo escolhi o Rui Carlos, que foi meu colega no Vitória de Setúbal também, o meu querido Papa Queijo, o mau feitio, sempre com azia, sempre com o mau feitio desgraçado, mas uma pessoa impecável e um grande jogador. Depois, no lado direito, escolhi o Pitico, o melhor jogador com quem eu joguei até hoje, uma referência do Pitico, já Farense. contaste aqui histórias dele Já muito contei, engraçadas, já, do Pitico. é verdade, é verdade. O melhor jogador com quem joguei, uma grande referência do Farense, um dos melhores jogadores da história do Farense, um ídolo, um grande senhor do futebol. Para mim foi um prazer jogar com uma pessoa que tinha 38 anos e dava cabo dos miúdos de 20, mas assim, com uma perna nas costas. Depois, escolhi para o médio centro o Cau. O Cau é um jogador que não é muito conhecido do público em geral, é um jogador que jogou comigo no Pinhal Novo, é um anão, é um jogador que é anão, que eu gosto muito com ele, que ele é anão, mas tinha uma capacidade ímpar,
para jogar futebol. Não foi mais longe, porque infelizmente naquela altura não havia os empresários, as internets, as empresas de agenciamento, não havia nada disso que não lhe permitiu chegar a um patamar onde ele viu, porque ele tinha capacidade para jogar na Primeira Liga, mas de caras. O outro médio centro, Hélio Sousa. Hélio Sousa, bem conhecido. Hélio Sousa, capitão do Vitória de Setúbal, um símbolo do Vitória de Setúbal, grande jogador. Coincidência é do meu bairro também, é aqui do bairro do Vice, crescemos aqui no clube do bairro os dois. Portanto, um grande jogador. Do lado esquerdo, Miguel Paixão, meu colega no Torrense, amigo pessoal do Cristiano Ronaldo, como toda a gente sabe, jogou com o Cristiano no Sporting, um jogador com uma capacidade tremenda, mas que na altura que jogou comigo faltava-lhe aquilo que ele tem hoje, que é a estabilidade emocional, a estabilidade familiar, porque hoje é um rapaz que já está casado, que tem filhos, que tem uma família que lhe dá muita estabilidade, e naquela altura ele não tinha disso, era um miúdo que dispersava muitas vezes no futebol, e não permitiu explorar todas as capacidades que tinha, um grande craque autêntico. Muitos golos fiz à pala dele. Depois, na frente, escolhi o meu querido Chiquinho Conde. Chiquinho Conde, grande jogador. O rei, o príncipe de Moçambique, grande craque, grande jogador. Ele tinha uma bala, um pontapé. Um jogador. E tinha uma alegria em campo, uma felicidade de jogar futebol. Era um prazer. Quando eu soube que ia jogar para o Vitória de Setúbal e que ia ser colega dele, tive uma semana sem dormir. Porque ele aqui é um ídolo aqui em Setúbal. Pois é. E depois, o outro colega da frente, escolhi o Ricardo Silva, que é um jogador também que jogou comigo no Olivais em Moscavide, mais conhecido por Patolas, que também é outro que jogou no Boa Vista, jogou no Santa Clara, jogou no Vitória de Setúbal, e que era um jogador. E eu lembro só de um episódio dele, nós, quando estávamos no Olivais em Moscavide, o Sporting B estava para não descer, estava à rasca para não descer, e foi jogar a Moscavide e levou 8 jogadores da equipa principal, porque queriam ganhar para sair da posição que estavam levou 8 jogadores, Stapinto, Quiroga, César Prates, só exemplo, de Ricardo Fernandes, Zé Fonte. Resultado final, 4 para o Moscavide, 1 para o Sporting B. Este senhor, Ricardo Silva, Patolas, deu cabo do Quiroga, internacional argentino, fez gato de sapato do Quiroga. Portanto, foi este o 11 que eu escolhi. Fui injusto em alguns casos porque joguei com outros grandes jogadores, mas tive que fazer opções e, como treinador que sou, tive que optar por estes. Sempre magníficas as histórias do nosso Paulo Catarino e também o melhor 11 do mundo. Só referente o melhor 11 do mundo, escolhi o Vítor Bahia, que muita estranheza deu a certas pessoas no meu Facebook, que me perguntavam. Eu li um bocadinho. Realmente faz-me confusão qual é o espanto. Vítor Bahia foi um dos melhores guarda-redes do mundo, mas em Portugal foi o melhor, como diz o José Mourinho, a léguas dos outros. A léguas. No mundo, ganhou o que muitos nunca ganharam. Portanto, para além de ser o meu ídolo, lógico que também contou, né? Porque também tem que ser assim. É as minhas paixões, portanto, eu é que escolho. Vítor Bahia de caras. Depois escolhi uma defesa de 3, Roberto Carlos, Beckenbauer e Cafu. Penso que chega perfeitamente. Hoje em dia toda a gente joga com 3 defesas, com 3 marrecos, e toda a gente acha que é espetacular e que chega. E eu meti Roberto Carlos, Beckenbauer e Cafu, não chega. Por amor de Deus, dá-me vontade de rir. Havia algumas pessoas que perguntavam: só 3 defesas? A ti quem é que defende? Depois eu respondia com razão. Quer dizer, hoje em dia, qualquer equipa de Marrecos joga com 3 defesas e chega. Eu, com 3 génios, não chega. Depois, joguei num esquema de 3-5-2, o 5 do meio campo, Cristiano Ronaldo da esquerda, Ronaldinho Gaúcho, Maradona e Messi no meio, e Fute no lado direito. Na frente, Pelé e Ronaldo. Imparável. Isto é uma equipa imparável. E Ronaldo. E depois havia malta que perguntava: e quem é que defende? E eu respondia ao meu amigo: esta equipa, se existisse hoje, ia ter 90% de posse de bola. A outra equipa com 10% ia fazer o quê? Explica-me lá. É exatamente isso. É exatamente esta equipa, aos 20 minutos, estava a ganhar 6-0. É que as pessoas esquecem-se que eu pus. São 11 génios que estão ali. 11. São os 11 jogadores que fizeram uma história do futebol.
São 11 jogadores com capacidade para resolver um jogo sozinhos. Portanto, estavam preocupados que é que ia defender. Tomar a outra equipa para conseguir ter bola, quanto mais agora atacar. E o Vítor Bahia sozinho na baliza defende tudo, não é? Porque, Dava. no fundo, pensando que o Roberto Carlos e o Cafu atacam, portanto fica só o Vítor Bahia e o Beckenbauer e chega perfeitamente. O Cafu e o Roberto Carlos não precisavam de atacar. Bastavam segurar ali atrás com o Beckenbauer. Não sei qual é a confusão que as pessoas fizeram, mas enfim, as pessoas gostam. Hoje em dia o futebol gostam mais de 11 trabalhadores do que de 11 génios. Eu sou ao contrário. Eu prefiro aqueles que resolvem do que aqueles que me atrasam, que jogam para trás, para o lado, para trás, para o lado. Eu podia muito bem... Eu tive que fazer uma opção, porque para entrar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, eu tive que optar de tirar um defesa, por exemplo, o Maldini, que era um defesa que encaixava ali bem, né? Ou um Baresi, mas tive que optar, optei por dar prevalência ao espetáculo do que ao aspecto defensivo. Bem, mas Messi, Ronaldinho e Maradona ali naquele trio de meio campo. Aquele trio do meio campo era difícil alguém ter bola. Aquele trio de meio campo. E depois Pelé e Ronaldo lá na frente. Bem, são só os dois melhores marcadores de todos os tempos. Exatamente. Estamos a falar dos 11 melhores jogadores do mundo. Não são os 11 melhores, porque há outros que também encaixavam ali, mas são aqueles que eu acho que me davam muitos títulos, digamos assim. E, portanto, escolhes dois jogadores que estiveram no Futebol Clube do Porto. Já falaste de Vítor Bahia e Paulo Futo, não é? O Futo, porque eu acho que é o melhor jogador de sempre de Portugal, é a minha opinião. Não em termos de carreira, porque aí o Cristiano Ronaldo é imbatível, não é? Por tudo aquilo que ganhou, mas em termos de gosto, da maneira de jogar, sempre foi o jogador que eu mais admirei. E não venho a dizer que foi o jogador do Porto. Não, ele jogou 2 anos no Porto e jogou 10 anos no Atlético Madrid. E o que ele fez no Atlético Madrid, poucos portugueses conseguiram fazer noutros clubes. Portanto, é um jogador, Cristiano Ronaldo, acho que é indiscutível, né? Porque ter feito o futebol tem que estar neste 11. Os outros também, poucas, acho que não há muitas dúvidas, né? Roberto Carlos, de longe, o melhor defesa esquerda do mundo, sempre, e o Cafu, tive o prazer de jogar contra ele, fiquei completamente anestesiado de vê-lo jogar. Era uma locomotiva autêntica.